Uma produção Domínio Público Audiolivros de Agatha Christie. O Duplo Delito. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e se ainda não for inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Ao visitar meu amigo Poirot, encontrei-o sobrecarregado de trabalho. Tal era sua fama, que toda granfina que desse por falta de uma pulseira ou perdesse seu gatinho de estimação, recorria imediatamente aos serviços do grande Hercule Poirot. Meu amigo era uma estranha mistura de parcimônia flamenga e fervor artístico. E aceitava muitos casos pouco interessantes quando o primeiro instinto predominava. Mas quando o problema o interessava, envolvia-se, embora o caso não compensasse financeiramente. O resultado é que trabalhava demais. Ele mesmo admitiu o fato e não tive dificuldades de convencê-lo a me acompanhar numa semana de férias a Abermouth, o conhecido balneário da costa sul da Inglaterra. 4 dias agradabilíssimos haviam decorrido quando o Poirot me procurou com uma carta nas mãos. "Lembra de meu amigo Joseph Arons, o empresário teatral?" Aqueci após uns momentos de reflexão. Os amigos de Poirot são em grande número e variados, incluindo garis e duques. Bem, Hastings, Joseph Arons está em Charlock Bay. Sua saúde não está boa e alguma coisa o preocupa. Ele é um amigo fiel e me auxiliou muito no passado. O bom Joseph me pede para ir vê-lo, e creio que atenderei o seu chamado. E tem toda a razão, disse eu. Ouvi dizer que Charlock Bay é um lugar lindo. Então, poderemos unir o útil ao agradável, disse Poirot. Pode se informar sobre o horário dos trens? É possível que tenhamos algumas baldeações pelo caminho, disse eu com uma careta. Sabe como são esses trens do interior? Às vezes leva-se o dia inteiro para ir do sul até o norte de Devon. Entretanto, descobri que a viagem só incluía uma baldeação, um Exeter, em trens confortáveis. Voltava apressado para transmitir essa informação a Poirot, quando vi anunciado, na vitrina da agência de transportes rápidos, uma excursão de um dia a Charlock Bay. Amanhã, dizia o cartaz, saída às 8h30. O trajeto inclui algumas das mais belas paisagens de Devon. Pedi detalhes e voltei ao hotel cheio de entusiasmo. Infelizmente, Poirot não compartilhou da minha animação. Meu amigo, onde arranjou esta súbita paixão pelas jardineiras? Os trens são muito mais seguros, sem pneus passíveis de um estouro, nem vento excessivo, e o risco de acidente é muito menor. Poderemos fechar as janelas e evitar correntes de ar. Insinuei delicadamente que as delícias do ar fresco constituíam para mim um dos atrativos das jardineiras. E se chover? O clima inglês é muito instável. A jardineira tem capota. Além disso, se chover muito, a excursão será cancelada. Ah, fez Poirot. Então vamos torcer para que chova. Se você faz tantas objeções... Não, mon ami. Estou vendo que a perspectiva o entusiasma. E, felizmente, trouxe meu sobretudo e 2 cachecóis. E ele suspirou. Ao menos teremos tempo suficiente em Charlock Bay? Bem, precisaremos passar a noite lá. Daremos a volta no Dartmoor, almoçaremos em Monkhampton e por volta das 4 chegaremos a Charlock Bay. A jardineira inicia a viagem por volta das 5 e chega aqui às 10 da noite.
Imagine só! E ainda há gente que faz uma viagem dessas por prazer. Naturalmente teremos um desconto, já que não voltaremos. Não, acho pouco provável. Mas você deve fazer questão do desconto. Vamos, Poirot. Não seja tão parcimonioso. Você está praticamente nadando em dinheiro. Meu amigo, é uma questão de princípio. Ainda que fosse milionário, só pagaria o preço justo e razoável. Entretanto, como eu previra, desta vez, Poirot perdeu. O cavalheiro do guichê da agência de transportes rápidos, embora calmo e amável, manteve-se inflexível. Segundo seu ponto de vista, deveríamos fazer a excursão completa. Chegou até mesmo a insinuar que deveríamos pagar uma taxa extra pelo privilégio de saltar em Sherlock Bay. Derrotado, Poirot pagou a quantia exigida e saímos. Os ingleses não têm noção de dinheiro, ele resmungou. Reparou naquele jovem que pretende saltar em Monkhampton e, no entanto, pagou a passagem inteira? Não, para falar a verdade, você estava observando aquela bela mocinha que reservou o banco número 5, junto aos nossos. Vi muito bem, meu amigo. E foi por causa dela que você protestou dizendo que os lugares 4 e 5 eram melhores, quando eu quis reservar o 14 e o 15, bem no centro e protegidos. Ora, Poirot, disse eu corando, os cabelos castanhos avermelhados são o seu ponto fraco, não? De qualquer maneira, valia mais a pena olhar para ela do que para o tal rapaz. Depende do ponto de vista. A mim, o jovem interessou. Uma entonação estranha na voz de Poirot atraiu minha atenção. Por quê? De que maneira? Ah, não se exalte. Ele me interessou porque estava deixando crescer o bigode. E o resultado era desanimador. Poirot acariciou com orgulho sua imponente bigodeira. Cultivar um bigode é uma arte. Tenho simpatia por todos que a praticam. Era sempre difícil saber quando Poirot falava sério ou quando estava simplesmente se divertindo às custas dos outros. Achei mais prudente cortar o assunto. O dia seguinte amanheceu limpo e ensolarado. Uma belíssima manhã. Poirot, entretanto, não ia se arriscar. Usava um colete de lã e um sobretudo, uma capa impermeável e 2 cachecóis, além de trajar o seu terno mais grosso. Antes de sairmos, engoliu 2 comprimidos antigripais e enfiou mais alguns no bolso. Levamos conosco 2 pequenas valizes. A bela mocinha que vimos na véspera também levava uma, assim como o jovem que despertara a simpatia de Poirot. Mas ninguém trazia bagagem. O motorista guardou as 4 valizes no compartimento próprio e ocupamos nossos lugares. Poirot, com malícia, deixou-me o banco da ponta, já que eu tinha mania de ar fresco, e sentou-se junto à nossa bela companheira. Dali a pouco, entretanto, a pretexto de que o ocupante do banco 6 era tagarela e atrevido, ofereceu-se em voz baixa para trocar de lugar com a mocinha. Ela concordou, agradecida, e estabulamos uma conversa agradável e animada. Ela era bem jovem, com menos de 20 anos, e ingênua como uma criança. Logo, confiou-nos o objetivo de sua viagem. Ia a Sherlock Bay a serviço de sua tia, proprietária de uma loja de antiguidades em Abermouth. Esta senhora ficara numa situação precária com a morte do pai e empregara o seu pequeno capital e o punhado de belos objetos que ornamentavam sua casa para abrir a loja. Obtivera grande sucesso e firmara sua reputação no ramo. A moça, Mary Durant, estava morando com a tia para iniciar-se no negócio,
e estava muito entusiasmada com o trabalho, achando-o muitas vezes superior à alternativa de tornar-se uma governanta ou dama de companhia. Poirot ouviu-a com interesse e demonstrou sua aprovação. Estou certo de que Mademoiselle terá sucesso em sua profissão, disse ele com galanteria. Mas permita-me um conselho. Não seja demasiado confiante. O mundo está cheio de pilantras e vigaristas. Pode encontrá-los até mesmo aqui nesta jardineira. Deve estar sempre alerta e suspeitar de todos. Ela o encarou com uma expressão de pasmo, e ele sacudiu a cabeça com um ar solene. Não tenha dúvidas, não. Até eu posso ser um malfeitor da pior espécie. E seus olhos brilharam, divertidos, ante o rosto surpreso da moça. Paramos em Monkhampton para almoçar. Após umas palavras com o garçom, Poirot nos arranjou uma mesa para 3 junto à janela. Lá fora, num grande pátio, umas 20 jardineiras estavam estacionadas, procedentes de todo o país. O restaurante do hotel estava repleto e o barulho era considerável. Essa atmosfera de férias atordoa um pouco, não? Disse eu com uma careta. Mary Durrant concordou. Os verões em Abermouth não são mais como antigamente. As calçadas estão sempre apinhadas de gente. Minha tia costumava dizer que era muito diferente. Mas o turismo é bom para o comércio local, mademoiselle. Para nós não faz diferença. Só vendemos objetos raros e valiosos, nada de quinquilharia barata. Minha tia tem fregueses em todo o país. Quando querem uma mesa ou uma cadeira de um determinado período, escrevem para ela e mais cedo ou mais tarde ela arranja o que procuram. Foi o que aconteceu há pouco tempo. Mostramo-nos interessados e ela explicou. Um certo cavalheiro americano, Mr. J. Baker Wood, era conacier e colecionador de miniaturas. Um jogo muito valioso de miniaturas havia sido posto à venda recentemente e fora adquirido por Miss Elizabeth Penn, a tia de Mary. Ela escrevera a Mr. Wood, descrevendo a mercadoria, e ele respondera imediatamente que estava disposto a comprá-la se correspondesse à descrição. Pediu que as miniaturas fossem levadas a Charlock Bay, onde estava hospedado. E ali seguia a nossa amiga como representante da firma. Elas são lindas, sem dúvida alguma, disse a moça. Mas não posso imaginar como exista alguém disposto a pagar 500 libras por elas. É muito dinheiro. Foram pintadas por Cosway. Será que o nome é esse mesmo? Ainda me confundo toda com esses detalhes. Poirot sorriu. Mademoiselle ainda não tem muita experiência, não é? Não tive nenhum preparo especial para este ramo, disse ela, aborrecida. Nunca me ensinaram nada sobre coisas antigas. Tenho muito que aprender, disse ela num suspiro. De repente, arregalou os olhos. Seu lugar era em frente à janela e estivera olhando para o pátio. Com uma exclamação, levantou-se e saiu quase correndo. Voltou em poucos minutos ofegantes e desculpou-se. Sinto muito ter saído correndo daquele jeito, mas pensei ter visto um homem tirando minha mala da jardineira. Corri atrás dele, mas a mala era dele mesmo. Era quase igual à minha e fiquei com cara de boba. Parecia que eu o estava acusando de ladrão. Ela riu à lembrança. Poirot, entretanto, não riu. Como era este homem, mademoiselle? Descreva-o para mim. Vestia um terno marrom, um rapaz magricela com um bigode bem ralo. Ahá! Fez Poirot. É o nosso amigo Hastings. Conhece esse homem? Já o viu antes? Não, nunca. Por quê? Nada. É curioso, é só.
Ele calou-se e não tomou mais parte na conversa até que uma frase de Mary Durand atraiu sua atenção. O que disse, mademoiselle? Na viagem de volta precisarei tomar cuidado com os malfeitores, pois Mr. Wood sempre paga em dinheiro sonante. E com 500 libras em meu poder, serei uma bela isca para os ladrões. Ela tornou a rir, mas Poirot não a acompanhou. Em vez disso, perguntou-lhe onde ia hospedar-se em Sherlock Bay. No Anchor Hotel. É pequeno e não é dispendioso, mas é bem razoável. Ora, no mesmo hotel em que vamos ficar? Poirot piscou para mim. Vão demorar muito em Sherlock Bay? Perguntou Mary. Só uma noite. Tenho um trabalho a realizar. Não adivinha qual é a minha profissão, mademoiselle? Vi que Mary pesava várias hipóteses e as rejeitava, provavelmente por cautela. Afinal, arriscou o palpite de que Poirot era um mágico. Ele ficou encantado. Ah, que bela ideia! Então, mademoiselle pensa que tiro coelhos de uma cartola? Não, não. Eu sou o oposto de um mágico. Um mágico faz desaparecer objetos e eu os faço aparecer. Ele inclinou-se diante dela e disse num tom melodramático, para dar mais impacto à sua revelação. É segredo, mademoiselle, mas vou lhe contar. Sou um detetive. Ele recostou-se na cadeira, satisfeito com o resultado obtido. Mary Durand o olhava estupefata. Mas a conversa foi interrompida pelo ronco das buzinas anunciando que o nosso veículo estava pronto para retomar o caminho. Poirot e eu saímos juntos, comentando o encanto de nossa companheira de viagem. Ela é mesmo encantadora, disse ele. Mas avoada. Avoada? Não se exalte, Hastings. Uma moça pode ser linda, com belos cabelos avermelhados, e ainda assim ser avoada. É o cúmulo da insensatez confiar em dois estranhos como ela fez. Bem, ela viu que éramos pessoas honestas. Isso é uma tolice, meu amigo. Qualquer bom vigarista tem uma aparência perfeitamente respeitável. Aquela mocinha disse que precisaria ter cuidado quando tivesse as 500 libras em seu poder. Mas ela já as tem nesse momento. Em miniaturas. Exatamente. Em miniaturas, mon amour. E não há muita diferença. Mas ninguém sabe disso além de nós. Nós, o garçom, o pessoal da mesa ao lado e, com certeza, muita gente em Abermouth. Mademoiselle Durand é encantadora, mas se eu fosse Miss Elizabeth Payne, primeiro lhe daria lições de bom senso. Ele calou-se e acrescentou, mudando de tom. Meu amigo, seria a coisa mais fácil do mundo roubar a valise desta jardineira enquanto estávamos almoçando. Ora, vamos, Poirot. Alguém veria com toda certeza. Veria o quê? Uma pessoa retirando a sua bagagem? O ladrão poderia agir abertamente e ninguém suspeitaria. Poirot, você está insinuando que... Mas a valise que o rapaz de terno marrom levou era dele mesmo? Poirot franziu a testa. É, parece. De qualquer forma, é curioso que ele não tenha retirado a bagagem logo que chegamos. Não sei se você notou que ele não almoçou aqui, Hastings. Se Miss Durand não estivesse em frente da janela, nem o teria visto, disse eu lentamente. E não teria importância, pois a mala era dele, disse Poirot. Portanto, vamos esquecer este assunto, meu amigo. Apesar dessas palavras, quando a viagem recomeçou, ele aproveitou a oportunidade para fazer a Miss Durand mais uma pequena preleção sobre os perigos da indiscrição.
Ela ouviu com complacência, com um leve sorriso. Chegamos a Charlock Bay às 4 horas e tivemos a sorte de conseguir quartos no Anchor Hotel, uma encantadora e antiquada hospedaria numa das ruas secundárias. Poirot abrira a mala e passava uma pomada nos bigodes, preparando-se para uma visita a Joseph Arons, quando ouvimos batidas insistentes em nossa porta. "Entre!" gritei, e para meu mais completo espanto, a porta abriu-se e lá estava Mary Durhan, com o rosto muito pálido e os olhos cheios de lágrimas. "Peço-lhes desculpas, mas aconteceu uma coisa horrível. As miniaturas desapareceram. Elas estavam nesse estojo de crocodilo dentro da minha mala, vejam." E ela estendeu a Poirot. A fechadura fora forçada. Os sinais eram evidentes. "Elas sumiram. Foram roubadas. O que farei agora?" "Não se preocupe", disse eu. "Meu amigo é Hercule Poirot. A senhorita deve ter ouvido falar dele. Se for possível recuperar as suas miniaturas, ele o fará." "Monsieur Poirot? O grande Monsieur Poirot?" Poirot era vaidoso, e a óbvia admiração na voz da moça deve ter-lhe sido agradável. "Sim, minha filha, sou eu mesmo. Deixe o seu problema em minhas mãos. Farei todo o possível, mas receio que seja tarde demais. Diga-me, a fechadura da mala também foi forçada?" Ela sacudiu a cabeça numa negativa. "Deixe-me vê-la." Fomos ao quarto dela e Poirot examinou a mala com cuidado. Não havia sinais de arrombamento. "As fechaduras dessas malas são todas muito semelhantes. Não haveria grande dificuldade em abri-la com outra chave." Bien. Precisamos telefonar à polícia e entrar em contato com Mr. Baker Wood o mais cedo possível. Tratarei disso pessoalmente." Saímos e perguntei-lhe o que insinuara com aquele "tarde demais". "Mon chéri, apesar de eu ser um oposto de um mágico ao fazer reaparecer objetos perdidos, talvez alguém tenha se antecipado a mim. Ainda não compreendeu? Compreenderá dentro de 1 minuto." Ele dirigiu-se a uma cabina telefônica, de onde saiu depois de alguns minutos de conversa, com uma expressão taciturna. "O que receava aconteceu. Uma senhora procurou Mr. Wood há meia hora dizendo-se enviada por Miss Elizabeth Penn. Ele ficou encantado com as miniaturas e pagou imediatamente o preço pedido." "Há meia hora? Foi antes de chegarmos aqui? E o que faremos agora?" "Melbourne Hastings, sempre o homem prático. Vamos informar a polícia e ter uma entrevista com Mr. J. Baker Wood. Faremos, por Miss Durhan, o que estiver ao nosso alcance." A infeliz Mary estava terrivelmente preocupada, com receio de que a tia a culpasse pelo ocorrido. "O que ela fará, muito provavelmente com toda razão", comentou Poirot quando saímos para o hotel beira-mar onde o Mr. Wood estava hospedado. "Que ideia a dela ir almoçar e deixar 500 libras em objetos valiosos dentro da jardineira. Mas há detalhes desse caso que são curiosos, meu amigo. Por que forçaram a fechadura daquele estojo?" "Para tirar as miniaturas, ora!" "Parece-me uma tolice. Imagine o ladrão remexendo naquela mala, a pretexto de retirar sua bagagem. Não era muito mais simples transferir o estojo para sua valise e safar-se do que perder tempo forçando fechaduras?" "Ele queria certificar-se de que as miniaturas estavam ali?" Poirot não pareceu convencido, mas naquele instante fomos admitidos aos aposentos de Mr. Wood e não houve tempo para mais discussões. Senti uma antipatia instantânea por Mr. Baker.
Era um homem grandalhão de aspecto vulgar, com roupas espalhafatosas e um grande solitário no dedo. Mostrou-se agressivo e loquaz. Não suspeitara de nada. E por que haveria de suspeitar? A mulher trouxera as miniaturas e eram belos exemplares. Não tomara nota dos números das notas. E quem era Poirot para lhe fazer tantas perguntas? Só lhe pedirei mais uma informação, monsieur. Descreva-me esta mulher, por favor. Acaso era jovem e bonita? Não, senhor, de forma alguma. Era uma mulher de meia-idade, alta de cabelos grisalhos, pele manchada e buço marcado. Estava longe de ser uma sereia sedutora. Poirot! Exclamei quando saímos. Ouviu mencionar o bigode? Minha audição, felizmente, é normal, Hastings. E que homem desagradável! Suas maneiras estão longe de ser modelares. Bem, deve ser fácil agarrar o ladrão, comentei. Nós poderemos identificá-lo? Acredita que ele tenha um álibi? Espero que sim, sinceramente, respondeu Poirot para minha surpresa. O seu problema é que você gosta de complicar as coisas. Tem razão, mon ami. Eu não gosto, eu não gosto da caçada sem emoções. A profecia de Poirot realizou-se. Nosso companheiro de viagem, de terno marrom, chamava-se Mr. Norton Kane. Fora direto ao George Hotel em Mount Campton e lá passara toda a tarde. A única prova contra ele era o fato de Miss Durham tê-lo visto mexer no depósito de bagagens. O que é um ato inocente em si, disse Poirot com um ar pensativo. Após esse comentário, ele ficou em silêncio e recusou-se a discutir mais o assunto, dizendo, quando o pressionei, que estava pensando em bigodes em geral e que eu deveria seguir o exemplo. Descobri, porém, que ele pedira informações a Joseph Aarons, com quem jantara, sobre Mr. Baker Wood. Como estavam ambos hospedados no mesmo hotel, havia a possibilidade de colher alguns dados. Mas Poirot guardou para si o que conseguira descobrir. Mary Durham, depois de interrogada pela polícia, voltara a Abermouth pelo primeiro trem da manhã. Almoçamos com Joseph Aarons e, à tarde, Poirot declarou ter resolvido satisfatoriamente o problema de seu velho amigo e estar livre para retornar a Abermouth. Desta vez vamos de trem. Está com receio de deparar com algum ladrão de carteiras ou alguma outra donzela em perigo? Isso pode acontecer tanto numa jardineira quanto num trem. Não. Tenho pressa em chegar a Abermouth e resolver o nosso caso. Nosso caso? Exatamente, meu amigo. Mademoiselle Durham procurou minha ajuda. Só porque a polícia assumiu as rédeas da investigação, não quer dizer que eu vá lavar minhas mãos. Ninguém dirá que Hercule Poirot abandonou um estranho em dificuldades, disse ele com um ar majestoso. Penso que o seu interesse é ainda anterior a todos esses acontecimentos. Eu arrisquei. Começou na agência de viagens quando viu aquele rapaz, embora não saiba o que despertou a sua atenção. Pois deveria saber, Hastings. Mas vou guardar esse pequeno segredo por enquanto. Antes de partirmos, trocamos algumas palavras com um inspetor da polícia encarregado do caso. Ele havia interrogado Mr. Norton Kane e revelou confidencialmente a Poirot que a reação do jovem não o impressionara de modo favorável. O rapaz ficara nervoso, negara a acusação, mas fizera declarações contraditórias. Mas ainda não sei como deu o golpe, confessou o inspetor. Talvez tenha entregue as miniaturas a um cúmplice que seguiu imediatamente de carro para Sherlock Bay. Mas, por enquanto, são só teorias. Precisamos encontrar esse cúmplice para poder acusá-lo.
Poirot balançou a cabeça pensativo. Concorda com a teoria do inspetor? Perguntei a Poirot no trem. Não, meu amigo. Foi um golpe ainda mais inteligente. Não vai me contar o que sabe? Ainda não. Você conhece minhas fraquezas. Gosto de manter meus segredos até o final. E o final está próximo? Muito próximo. Chegamos a Abermouth um pouco depois das 6, e Poirot dirigiu-se imediatamente à loja de antiguidades de Miss Elizabeth Payne. A porta estava fechada, mas Poirot tocou a campainha, e dali a pouco a própria Mary veio abrir a porta. Pareceu surpresa e encantada ao ver-nos. Por favor, entrem. Minha tia está lá dentro. Ela nos levou a uma sala dos fundos. Uma velha senhora de cabelos brancos, pele rosada e olhos azuis, parecendo ela própria uma delicada miniatura antiga, recebeu-nos. Usava em volta dos ombros uma mantilha de renda finíssima. É o grande Monsieur Poirot? Disse ela numa voz suave e agradável. Mal posso acreditar. O senhor está realmente disposto a nos auxiliar? Poirot olhou-a por um momento e fez-lhe uma mesura. Mademoiselle Payne é uma visão encantadora. Mas alguma vez considerou a hipótese de deixar crescer o bigode? Miss Payne prendeu a respiração e recuou. A senhora não estava em sua loja ontem, não é? Estive aqui de manhã, mas à tarde senti uma forte dor de cabeça e fui para casa. Para casa não, mademoiselle. Pensou que uma mudança de ares faria bem à sua enxaqueca, não foi? O ar de Sherlock Bay é muito revigorante, não é? Poirot me pegou pelo braço e andou em direção à porta. Antes de sairmos, ele voltou-se para ela. Compreenda, eu sei de tudo. A sua encenação deve ter um fim. Havia uma ameaça em sua voz. Miss Payne, muito pálida, balançou a cabeça numa equiescência muda. Poirot virou-se para a moça. Mademoiselle, ele disse com gentileza. É jovem e encantadora, mas se continuar a envolver-se em tais aventuras, sua juventude acabará indo fenecer atrás das grades de uma prisão. E eu, Hercule Poirot, digo-lhe que será uma pena. Ele abriu a porta e saiu, e eu o segui atordoado. Desde o começo eu estava intrigado, mon amour. Aquela moça interessou-se subitamente por nosso companheiro Mr. Kane quando ele reservou passagem até Monkhampton. Por que motivo? Ele não era do tipo que atrai a atenção de uma mulher. Quando tomamos a jardineira, tive a intuição de que algo anormal iria se passar. Quem viu o jovem remexer na bagagem? Só a nossa amiga. E lembre-se de que ela escolheu o lugar de frente para a janela. Uma escolha pouco feminina. Depois ela nos procura com aquela história de roubo e nada justificava terem forçado a fechadura do estojo, como eu disse naquela altura. E qual o resultado disso tudo? Prosseguiu Poirot. Mr. Baker Wood pagou um bom dinheiro por mercadoria roubada, que será devolvida a Miss Payne. Ela tornará a vendê-la e ganhará 1000 libras, em vez de 500. Fiz algumas perguntas discretas e descobri que seus negócios vão mal. Está à beira da falência. E então, disse a mim mesmo, a tia e a sobrinha são cúmplices dessa falcatrua. E nunca suspeitou de Norton Kane? Mon amour, com um bigode daqueles? Um criminoso usa o rosto escanhoado, ou então um bigode de verdade que possa ser removido. Mas aqueles fiozinhos tímidos? Que oportunidade para uma senhora idosa de pele clara!
Basta ela enfiar uns sapatos pesados, acrescentar umas manchas em sua pele e uns cabelinhos esparsos ao lábio superior, e qual o resultado? Uma mulher com um jeito masculino, na opinião de Mr. Wood. E nós julgaríamos logo tratar-se de um homem disfarçado de mulher. Ela foi mesmo a Sherlock Bay ontem? Com toda certeza. O trem, como você me informou, sai daqui às 11 e chega a Sherlock Bay às 2 horas. E o trem de retorno é ainda mais rápido. Sai de lá às 4h05 e chega aqui às 6h15. Não, as miniaturas nunca estiveram naquele estojo. Ele foi forçado antes da viagem. Mary só precisava encontrar 2 bobos que se deixassem envolver por seus encantos e estivessem dispostos a se transformar em defensores da beleza desvalida. Mas acontece que um dos bobos não era bobo, e sim Hercule Poirot. Não gostei da indireta e retruquei. E você me tapeou deliberadamente com aquela conversa de ajudar estranhos em dificuldades. Eu nunca o enganei, Hastings. Só permiti que você se enganasse a si próprio. Referia-me a Mr. Baker Wood, um hóspede estrangeiro nessas plagas. E seu rosto assumiu uma expressão indignada. Ah, quando penso naquela exploração, naquele abuso de cobrar por uma passagem de ida a Sherlock Bay, o mesmo preço de ida e volta, sinto o meu sangue ferver. Mr. Baker Wood não é um homem agradável nem simpático, mas é um visitante numa terra alheia. E nós precisamos nos unir, Hastings. É preciso proteger os visitantes. Fim. Se você gosta do conteúdo do canal e gostaria de contribuir, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do botão Valeu ou se tornar um membro apoiador do canal a partir de R$ 1,99. Qualquer um consegue ajudar e fazendo isso, você vai estar contribuindo para aumentar a visibilidade do canal na plataforma, fazendo com que mais pessoas escutem os nossos audiolivros. E por falar em membros, gostaria de dar as boas-vindas aos novos membros do canal: Gabriel Guariente Machado, Jefferson Barros e Vasco Alexandre. Venha fazer parte do nosso clube você também. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.